Se você está aprendendo a programar, já deve ter ouvido falar sobre CRUD, mas talvez ainda não entenda exatamente o que é um CRUD e por que ele é tão importante assim na programação. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como funciona um CRUD, onde ele é utilizado e como ele se conecta com os métodos do HTTP de uma forma simples e direta ao ponto. Mude de vida com a programação como eu mudei. Meu nome é Alexandre Leudes e esse é meu canal. Eu sou analista de sistemas e nesse canal vou te ajudar a conquistar a tua primeira vaga como programador. E o CRUD é 99% do trabalho dos programadores. Ele basicamente é a base da maior parte dos sites e sistemas e aplicativos que você e eu utilizamos no nosso dia a dia e que você como programador vai fazer quando estiver trabalhando. Você sabia que você já utilizou um CRUD hoje e ainda nem percebeu? Aqui no YouTube mesmo tem CRUD. Mas afinal, o que é um CRUD e por que todo programador precisa dominar isso? CRUD é um acrônimo, isso significa que cada uma das 4 letras de CRUD representa uma das 4 operações fundamentais para manipular os dados de um sistema. O C significa create, que no português seria criar um novo registro no banco de dados. O R de read, ou ler ou recuperar informações que já estão armazenadas no banco de dados. O U de update, ou atualizar um registro que já é existente. O D de deletar ou excluir um registro lá no banco de dados. Essas 4 operações são as 4 operações mais importantes para qualquer aplicação que trabalha com banco de dados, desde sites, aplicativos até sistemas empresariais. Comente aqui embaixo do vídeo um site que você percebeu que funciona como um CRUD. Eu aposto que você nem percebeu, mas usa CRUD o tempo todo. As operações do CRUD estão diretamente relacionadas aos métodos do HTTP, que são utilizados para comunicar entre o cliente, que é o navegador ou aplicativo, e o servidor. Cada uma dessas ações, essas 4 ações do CRUD, tem um método HTTP correspondente. O create, o criar, tem o post, que é o método responsável por enviar os dados para o servidor e criar um novo recurso. Por exemplo, criar um novo usuário dentro do sistema. O read, de ler, tem o get, que é o método get que é utilizado para buscar as informações no servidor, como, por exemplo, quando a gente entra num site e as informações são buscadas, ou quando você escreve alguma coisa num filtro lá, por exemplo, lá no Mercado Livre, mouse, e vem vários mouses e aparecem na sua tela. E o U de update, de atualizar, tem o put e o patch. O put é utilizado para atualizar um registro por completo, registro inteiro. Por exemplo, se você tem várias coisas ali relacionadas ao mesmo registro, nome, idade, endereço, ele vai editar ele por inteiro. Já o patch atualiza apenas um campo específico do recurso, do item lá dentro do banco de dados. E tem o último, que é o delete, que é o excluir, que tem o método delete. O método delete serve para remover um recurso do servidor. Por exemplo, como excluir a conta de um usuário do servidor. Mas agora uma pergunta muito importante para você. Será que saber CRUD é suficiente para conseguir um emprego na programação como desenvolvedor? A resposta é quase. Só saber programar não garante a sua vaga na programação, porque programação não é só linguagem de programação. Tem muitas outras coisas além da programação que você precisa saber. As empresas, elas buscam desenvolvedores que consigam entregar um código que seja de qualidade, que saibam trabalhar em equipe, que saibam ser gerenciáveis e consigam entregar no final do dia um código que seja de qualidade e de uma forma ágil, que realmente resolva um problema lá para o usuário final. Isso envolve conhecer metodologias ágeis como o Scrum, que todas as empresas utilizam, eu falo muito aqui no canal. Dominar o Git, o Gitflow, que o Gitflow é a metodologia do Git para gerenciar a entrega do seu código, para você conseguir entregar um código. E você também precisa conhecer as convenções mais utilizadas na programação para escrever um código que a gente chama de código limpo, um código bom, que os outros desenvolvedores vão olhar para aquele código ali e conseguir entender o que você está fazendo. Se você quer um método passo a passo para conseguir o seu primeiro emprego, é exatamente isso que eu ensino no meu curso, o Mapa do Desenvolvedor de Alta Performance. Eu vou pegar você literalmente pela mão e levar você até o seu primeiro emprego como programador. Para tu ter uma ideia, eu vou te dar até um currículo que eu testei durante anos, que os recrutadores amam chamar para entrevista. Se você quer iniciar na programação do jeito certo, o link do meu curso tá na descrição do vídeo. Mas como que um CRUD funciona na prática? Quando você acessa um site e vê uma lista de produtos, por exemplo, o navegador está fazendo uma requisição GET. Ela vai até o servidor e busca esses dados. Se você, por exemplo, for preencher um formulário para criar uma conta, o sistema ele vai precisar fazer um POST.
Ele vai enviar essa requisição para o servidor, para poder criar o seu usuário, criar um novo usuário. Se você edita esse perfil que você criou, o sistema ele pode utilizar um put ou um patch para atualizar os seus dados. E quando você deleta sua conta, um delete é enviado para remover os dados do usuário do banco de dados. Ou seja, o CRUD e os métodos HTTP eles trabalham juntos para permitir que os sistemas web da internet busquem, modifiquem, excluam dados de forma organizada dentro dos sites, os sistemas que a gente utiliza no dia a dia. Se essa explicação aqui não valeu a tua inscrição aqui no canal, eu não sei mais o que vale. Mas ainda tem um ponto muito importante que você ainda precisa entender sobre a importância do CRUD na programação e para a nossa vida como usuário. E para te explicar melhor, eu vou te mostrar a tela do meu computador. O que esses 4 sites que você acessa diariamente têm em comum? Mercado Livre, Shopee, Instagram e TikTok. Todos eles são um CRUD. Agora presta muita atenção aqui, porque isso aqui é muito importante. Eu quero que você identifique o que faz o TikTok ser um CRUD. Conseguiu identificar? No TikTok, as operações do CRUD são presentes o tempo inteiro. O criar é quando você cria uma nova postagem, posta um novo vídeo ou comenta em algum vídeo. O read de ler é sempre que você assiste um vídeo ou lê algum comentário. O app está indo lá no servidor para buscar e mostrar essas informações na tela do seu celular. O update ou atualizar é quando você edita a legenda de um vídeo, curte ou muda a sua foto de perfil. E o deletar, que é o excluir, é quando você apaga um vídeo, um comentário ou até mesmo a sua conta. Ou seja, tudo que você faz no TikTok envolve as operações de um CRUD nos bastidores. E isso serve para todos os sites e sistemas que você utiliza na internet. Agora, quando você estiver navegando na internet, tente identificar as principais operações do CRUD nos sites que você está visitando. E agora que você entendeu o que é um CRUD, é essencial aprender os métodos HTTP que fazem a comunicação entre o cliente e o servidor acontecer. E o que significa cada status de requisição. No próximo vídeo que vai aparecer aqui, eu te explico isso em detalhes. E se você comentar aqui quais são as dificuldades que você está tendo para iniciar na programação, eu vou te responder e te ajudar a iniciar na programação.